missa de hoje o testemunho do apóstolo Paulo. É comum aos domingos a gente meditar trecho de suas cartas. É uma riqueza do Novo Testamento, as cartas paulinas. Ele nos deixou algumas cartas. Nestas cartas ele expressa as coisas que estão no seu coração. Mas a maioria delas são destinadas às comunidades que ele fundou. Ele passa por algumas cidades, fundava as comunidades cristãs, e ele tinha por estas comunidades um apreço, um carinho muito grande. Ele já não podia estar fisicamente, porque a vida dele foi um peregrinar, suas viagens missionárias. Ele ficava sabendo de algumas coisas que aconteciam nestas comunidades, e ele escrevia, portanto, cartas. Estas cartas eram cartas de correção, na maioria das vezes. Eram alguns problemas que as comunidades estavam vivendo, e ele, com um temor de que os cristãos daquela igreja perdessem o objetivo, o foco, tentava diverti-los. De forma breve, a gente já sabe disso. Paulo não foi discípulo de Jesus. Ele não pertenceu àqueles 12 discípulos do Senhor. Ao contrário, Paulo foi um daqueles que perseguiu a igreja de Jesus. O livro dos Atos dos Apóstolos nos mostra este homem tomado de muito ódio no coração por aqueles que confessavam a fé no Cristo. Ele participou, inclusive, do martírio de Estevão. Ele estava lá, ele testemunhou o que aconteceu com Estevão. Quando Paulo está a caminho de Damasco, porque foi com a intenção de trazer prisioneiro todos, inclusive mulheres e crianças que professassem o nome de Jesus, cheio de ódio, tomado de ódio no seu coração, ele tem um encontro com o Senhor, que vai mudar a sua história. A gente costuma dizer, eu acho que pelo senso comum, que Paulo caiu do cavalo. A Bíblia não fala propriamente de um cavalo, mas diz que Paulo teve uma queda, ele experimentou o chão. É uma linguagem simbólica, é uma linguagem espiritual, para nos mostrar que este homem que está tomado de ódio, de mágoa, ele precisava ser derrubado. Cristo continua a nos derrubar também, às vezes é até necessário, porque a gente está tomado de tantas coisas no nosso coração, sentimentos ruins que não são compatíveis com o Evangelho, que é como se ele nos desse de verdade uma rasteira pelo caminho para que pudéssemos nos levantar diferente. Paulo se levantou e a partir de então a vida dele se transformou naquele encontro que ele teve com Jesus. Ele foi capaz de deixar tudo para trás. Sua vida, aquilo que era mais importante, e ele se apaixonou de tal maneira que as coisas de antes já não ocupavam mais espaço no seu coração. Paulo era apaixonado por Jesus, mesmo consciente, sabendo de tudo aquilo que ele tinha feito. Em alguns momentos ele chega até a desabafar: carrego na minha carne como um espinho, que é como um anjo de Satanás a me esbofetear para me lembrar de quem eu sou. Com certeza, muitos pensamentos vinham à sua mente, as coisas que ele tinha feito, principalmente as coisas erradas que ele tinha feito. Só que, acima de tudo, se havia uma maturidade, uma consciência de quem havia sido chamado, de quem dedicou a vida inteiramente para que o Evangelho fosse espalhado, anunciado. Ninguém mais que Paulo andou por tantos caminhos, fez o que ele fez, com tão pouco recurso. Fala, inclusive, que tantas vezes sofreu açoites, humilhações, passou fome, sede, frio, nudez, naufragou,
mas nada era capaz de roubar do seu coração o amor que ele tinha por Jesus. Estas cartas que Paulo escreve, como eu disse para vocês no início, são um tesouro. A maioria delas, eu falei também, destinadas a igrejas. Mas algumas, Paulo destina a pessoas, como o caso de Timóteo, Tito, e a carta também que nós escutamos hoje, destinada a Filémon. Só para a gente se situar, Paulo conhecia este homem Filémon. Ele aqui já está em idade bastante avançada. Ele mesmo diz isso, velho como estou. E também nos informa o lugar aonde ele está escrevendo esta carta. Preso, a última prisão que ele passou. Portanto, é alguém que tem lucidez daquilo que está por vir. Paulo sabia quais seriam os próximos passos. Ele sabia que não tinha muito tempo mais de vida. Em uma outra carta, quase contemporânea a essa, ele vai dizer, olha, quanto a mim, eu combati o bom combate, guardei a fé, está reservada para mim a coroa da justiça, e sabe que não lhe resta mais tempo, que a morte é iminente. Portanto, é um cenário muito hostil. Ele tinha tudo para estar voltado para si nesse momento, porque também ele estava sofrendo naquela prisão. Alguém que já tem uma idade avançada, que está vivendo o drama de uma prisão, todas as humilhações que ele está suportando ali. Por que que Paulo está preso? Ele mesmo diz nesta carta, eu devo essa prisão ao Evangelho. Eu estou preso porque eu amei demais o Senhor, porque eu não medi esforços para que Ele fosse conhecido, fosse amado. Só que mesmo diante de um cenário como este, aonde ele tinha todo o direito de estar voltado para si, preocupado com as suas dores, a gente nota um despojar-se. Ele não está preocupado consigo, ele não está voltado para si, ele não está desesperado com aquilo que deve acontecer. Só que existe no seu coração um cuidado por aqueles que ele trouxe para Cristo. Dentre estes tantos que Paulo conquistou para Jesus, as comunidades que ele fundou, aonde ele anunciou o Evangelho, na prisão, Paulo encontra este homem citado nesta carta, chamado Onésimo. Paulo batiza na prisão este homem. Está escrito aí, eu o fiz nascer para Cristo. Antes de ser batizado, Paulo pregou a Onésimo. Fez com que Onésimo também se apaixonasse por Jesus, a ponto de pedir ali na prisão o batismo. E surge uma amizade frutuosa neste lugar hostil. Quando eu falei para vocês que Paulo não está voltado para si, é exatamente isso que eu quero dizer. É alguém que entendeu o propósito da vida, aquilo que é capaz de saciar plenamente. É alguém que no fundo entendeu o que é o amor. É tão banalizado a forma que a gente entende o amor hoje em dia, que eu tenho certeza que a maioria de nós não conseguiríamos explicar. Não conforme o amor bíblico, o amor de Jesus. Aquele amor que é capaz de renúncias, de doação, de oferta. O amor desinteressado é algo comum, típico do ser humano. Sabe, aquela coisa que não tem profundidade, não tem raiz, é suscetível ao tempo, às mudanças do tempo. É incrível como as pessoas amam e deixam de amar de forma tão rápida. Porque parece que não existe o compromisso, a seriedade.
O amor parece que é mais um sentimento muito bonitinho, romântico, coisas assim de série que a gente está acostumado a assistir, os doramas, os filmes de romance, as novelas, aquela coisa que, como se tivesse a borboleta dentro do coração, que nos faz se apaixonar por alguém, e a partir de então parece que a gente vive assim como que encantado por tudo, faz a gente até ficar cego. A gente deixa até de perceber os defeitos, ou os defeitos eles passam despercebidos, nem nos incomoda tanto, porque a gente está tão encantado, apaixonado, que tudo aquilo a gente vai tirando como que de letra. Aí o tempo vai passando, as cruzes vão chegando, e para a maioria o propósito é esse: não, eu não amo mais. Até o casamento. Eu entendo assim que o casamento ele passa por 5 etapas. É um parênteses aqui. A primeira etapa é aquela do apaixonar-se. Quando você casa, você está apaixonado. É um encanto. Sabe quando você encontra alguém que você transborda? Eu encontrei alguém que é metade de mim, que eu quero partilhar uma vida. Existe aqueles sonhos de viver os melhores dias, de estar junto. É uma vontade de estar junto. A gente acorda, já pensa na pessoa, é um encantamento, é aquela fase romântica do casamento, quando tudo é flores. A segunda parte, a segunda etapa de um casamento, e esta é a mais difícil, e é onde acontece a maioria das separações. A psicologia fala depois do 5º ano, mais ou menos, né? Que é quando vai se perdendo o encanto, quando começam a surgir os problemas, as dificuldades, quando os defeitos do outro começam a nos incomodar. Antes não nos incomodava, agora passa a nos incomodar. Aquela pessoa faz uma coisa, antes eu não ligava para aquilo, mas agora me perturba tanto. Surgem as brigas, os desconfortos. Nesse momento alguns desistem. Eu não quero mais viver assim, é mais cômodo, mais fácil terminar. Cada um vai para o seu lado e está resolvido. É mais fácil resolver desta forma. Nós estamos aqui naquela fase onde parece que se transformou num fardo, numa cruz. E aí eu começo a pensar, eu não amo mais, porque eu já não tenho mais o mesmo encanto de antes. Eu não consigo mais sentir as mesmas coisas que eu sentia antes. Depois vem uma terceira etapa. Esta etapa só chega de verdade quem ama, mas quem ama mesmo, mas sobretudo quem entendeu o que é amar, quem entendeu que o amor é uma renúncia, uma oferta de vida. É aquilo que o nosso Senhor nos lembra no Evangelho, e Ele define isso com propriedade. Não existe uma definição mais precisa, certeira do que aquela que o Mestre nos ensina. Não existe prova maior de amor do que aquele que é capaz de dar a vida. Portanto, meus irmãos, amar é dar a vida, é doar a vida, ofertar a vida, é a capacidade, e isto é somente com a ajuda de Deus, pelas nossas próprias forças a gente não é capaz, mas é quando Deus suscita no nosso coração o desejo ardente de doar a vida. E esse amor faz, nós escutamos isso no Evangelho, termos a coragem de deixar tudo que for para trás. Quando eu consigo passar por esta segunda etapa e vou para a terceira, é porque eu compreendi isso. Não, eu casei por um propósito, porque eu amei. Eu quero continuar a dar a vida, ofertar a minha vida. Eu não entendia antes, hoje eu entendo, né? Os pais do meu pai, os meus avós paternos, eles moram lá no Espírito Santo, e desde quando eu me entendo por gente, desde quando eu era muito pequeno, que eu ia lá na casa dos meus avós, eles dormiam em quartos separados. Eu não entendia aquilo na época, né? Para mim estava tudo bem, eu não sabia, né? Hoje eu sei que desde aquela época, eles estavam separados de corpo. Só que a minha avó, eu notava isso, é bonito ver a relação deles, dos dois hoje, eles se cuidam um do outro,
estão velhinhos. A minha avó, o meu irmão morou durante muito tempo com eles. O meu avô não comia feijão branco, o Maico não comia feijão preto. Aí ela tinha que fazer um feijão para cada um, todo dia. Cuidava da casa, lavava a roupa dele, cuidava dele e tudo mais. Existe ali uma cumplicidade, um amor, que não é o amor carnal, que não é o amor assim que a gente está acostumado a ver, mas é aquele amor de doar a vida, é como uma vela que vai se consumindo, que vai se ofertando até se apagar. É a terceira etapa. Eu posso ter perdido aquele encanto, não sinto mais as mesmas coisas que eu sentia antes, e é normal. Até a fé da gente, nós não sentimos talvez o mesmo ardor de antes. Eu, por exemplo, não tenho mais aquele mesmo encanto que eu tinha quando eu conheci Jesus e eu me apaixonei por Ele. Eu sentia naquele primeiro momento uma vontade assim de sair, falando para todo mundo: olha, Jesus te ama, aceite-o em seu coração. Era um transbordar assim, uma vontade, era um sentimento que tomava conta do coração da gente. O tempo vai passando e eu continuo apaixonado pelo Senhor, só que existe hoje no meu coração um propósito. A minha fé nunca foi um sentimento para mim, uma decisão de vida. Como Pedro nos diz: estejam prontos para dar motivo de vossa fé. E é também nos momentos difíceis que eu estou pronto para dar razão de minha fé. Eu não vou para a missa de domingo só quando eu estou bem, quando eu quero. Eu vou mesmo que eu não estou bem. Eu vou porque é preciso, porque é perseverança, porque é constância. Eu não vou rezar somente quando eu estiver disposto a rezar. Quem faz isso são os fracos, os que estão movidos por sentimentos. Quando eu abandono as relações que eu quero construir na minha vida, de forma tão banal, é porque eu estou sendo movido pelos meus sentimentos. E os sentimentos nos enganam, eles iludem, nos cegam muitas vezes. Chega o momento que a gente tem que dar motivo daquilo que nós acreditamos. Eu escolhi crer. A minha fé não é um acessório que eu troco a hora que eu quero. Não é uma roupa que eu vou lá no guarda-roupa e pego e eu quero vestir essa. Eu escolhi ser católico, livre, consciente, porque eu me apaixonei por Jesus, eu me apaixonei pela sua igreja, e será uma decisão até o fim, até o final. Eu escolhi casar com alguém, e eu tive que renunciar a tantas coisas, deixar tantas coisas para trás, será até o fim. Eu já disse isso para vocês, eu já vi muitas vezes essa pergunta: alguma vez na vida você já se arrependeu de ser padre? De ter ficado padre? Já. Nunca romantizei isso. Muitas vezes. Às vezes a gente tem que passar pela noite escura, a gente não está bem, é tantas coisas que estão acontecendo, a gente lida com tantos problemas, com tantas coisas, enfim. E a gente pensa: será que eu fiz a escolha certa? Eu sou movido pelos meus sentimentos, eu faço o quê? Vou viver minha vida, não quero mais isso, e é só, nada me impede de fazer isso, porque Deus me deu a liberdade para poder escolher. Só que eu me lembro que um dia, eu prometi a Deus um compromisso que seria para a minha vida inteira, e portanto eu não sou movido por aquilo que eu sinto neste momento, mas pelo propósito de vida que eu firmei. Eu não faço as escolhas da minha vida por aquilo que eu estou sentindo, porque eu estou triste, porque eu estou feliz, porque eu estou encantado, porque eu estou apaixonado. Não, eu faço os compromissos, eu escolho mais uma vez pela verdade que Deus um dia suscitou no meu coração. E é claro que vai aparecer na sua vida também tantas coisas que irão te seduzir, é como se fosse melhor. Você está vivendo talvez os problemas, as brigas, então é melhor sair de tudo isso. Para que continuar?
Mas aqueles que possuem a certeza no coração passam por esta etapa. Depois vem a quarta, que é a aceitação. Só que não é uma aceitação de tortura, de dor, não. É aquela consciência clara: poxa, eu fiz um compromisso que era para a vida, eu vou cuidar de minha família, da minha casa, eu vou viver o propósito de Deus na minha vida, e eu vou continuar até o fim. E por fim é aquela última etapa, né? Quando a morte nos separa. Cheguei até o fim, eu combati o bom combate, como nos lembra Paulo. É aquele que assumiu a cruz para si. Às vezes a gente pensa que a igreja nos blinda dos problemas. Aliás, tem muita gente que vê na oração uma forma como se você se fosse livrar. Eu rezo para quê? Eu rezo para Deus me livrar das doenças, eu rezo para Deus nunca deixar faltar nada a mim, eu rezo para Deus pelos meus filhos e tudo mais, e que bom, a gente deve rezar mesmo. Só que um dia a dor vai chegar, a cruz vai chegar na nossa vida, e quando esse dia chegar, não deveria ser um motivo de revolta, de tortura, de dor, mas uma consciência daquilo que o Senhor nos lembra no Evangelho. Quer ser meu discípulo? É necessário uma coisa: tome sua cruz e venha atrás de mim. Jesus nos promete cruz ao discipulado. Se eu quero seguir o Cristo, se eu quero dar a minha vida para Ele, Ele deve ser o primeiro lugar, a minha primeira escolha. Por isso que um casamento não dura se não tiver Deus. Por isso que nada dura na nossa vida se Deus não for o centro. Porque se eu o amo verdadeiramente, acima de tudo e de todos, se eu estou disposto a tomar a minha cruz e segui-lo, aí não importa o que aconteça, mas eu estou ali, perseverante, até o fim, porque eu sei e eu confio que Deus sempre tem o melhor para a minha vida. É viver o tempo de Deus, os sonhos de Deus na minha vida. Paulo conhece, mesmo sofrendo, mesmo padecendo, este homem, e dá a ele a graça do batismo. E ele escreve esta carta a Filémon, porque Onésimo era escravo de Filémon. Só que Paulo não quer mais que ele seja um escravo quando saísse dali. Ele escreve pedindo que Filémon receba Paulo como se estivesse recebendo a ele mesmo. Ele é o meu coração. Amor, vida doada. Não é alguém que está voltado para si, não é alguém que está preocupado consigo, mas é alguém que aprendeu a se despojar de si mesmo, deixar tudo para trás por causa do Senhor. E quando eu sou capaz de deixar absolutamente tudo para trás por causa do Senhor, é aquela certeza de que Ele cuida, de que Ele provê tudo. O discurso de hoje do Evangelho é pesado de ser ouvido, e quando mal entendido fica pior ainda, porque não é fácil para os discípulos e para nós ouvir do Senhor: olha, se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai, sua mãe, mulher, filhos, pai, mãe, e da própria vida, por causa de mim, não pode ser meu discípulo. A gente olha e vendo isto ao pé da letra, mas como assim? A condição para o seguimento, portanto, é eu ser capaz de deixar aquilo que é tão importante à minha vida. Eu preciso deixar a minha família para seguir o Cristo, para fazer a vontade dEle acontecer na minha vida. O que o Senhor nos pede é só que Ele seja o primeiro. Quando eu amo a Deus verdadeiramente, eu amo verdadeiramente minha esposa, meu esposo, meu pai, minha mãe, meus filhos, porque eu me despojei, porque eu me entreguei, como Maria, se despoja, não é sobre ela mais, é sobre o seu filho. São essas pessoas que inspiram tanto o nosso coração, que mostram aquilo que é amar verdadeiramente. Eu queria dedicar esses próximos minutinhos a falar daquilo que eu disse no início da missa de hoje.
Hoje às 5 horas da manhã, no nosso horário de Brasília, começou a canonização do Carlo Acutis. Eu sei que muitos de vocês acompanharam, outros não, talvez, né? Não costumam ver internet, cortes, não acompanharam. A canonização é quando a igreja eleva alguém à condição de santo. Em primeiro lugar, eu gostaria de fazer uma catequese em relação a isso, né? A santidade é uma vocação de todos, e isso não é a igreja que fala, é a Bíblia. A Bíblia nos lembra: sede santos, porque o vosso Pai Celeste é santo. Santidade está na Bíblia, é a vocação do ser humano. A igreja, por exemplo, nunca disse que alguém está no inferno, por pior que essa pessoa tenha sido, porque confiamos na misericórdia de Deus. Então a gente não pode nunca dizer se alguém está no inferno. Quem é juiz é o Senhor, nós não podemos julgar. Mas a igreja eleva à honra dos altares algumas pessoas virtuosas, que se pareciam tanto com Jesus, que amavam tanto, que se tornaram para o mundo espelho. Santo é isso, é um reconhecimento de virtudes heróicas. Qual o problema de você reconhecer em alguém virtudes? Qual o problema? Por exemplo, eu não sei aqui quem conheceu o Dom José, o nosso antigo bispo. Gente, aquele para mim era um homem santo. Você já deve conhecido alguém assim na vida. Por isso que a igreja também celebra o dia de todos os santos. É justamente para lembrar de tantos que amaram tanto, que se dedicaram tanto, que viveram tanto o Evangelho, que se pareciam tanto com Jesus, que não estão elevados à honra dos altares, mas alguns são reconhecidos oficialmente. Quando eu vou lá em Marabá, na catedral, Dom José está enterrado lá, eu paro ali no túmulo dele e rezo, porque eu sei que ali tem um santo. Era um homem virtuoso, piedoso, que amava demais, amou esta igreja, morreu por esta igreja, se dedicou a ela, andava num Fiat Unozinho, nessas roças aí e tudo mais, um homem virtuoso, um homem santo, sabe? E eu vou lá e rezo. E você já deve ter conhecido alguém assim na vida, uma pessoa santa. A gente olha, é inspirador, vive assim à frente demais de nosso tempo, heróico demais, é o Evangelho vivo, personificado. Neste mundo que é tão carente de referência, é um privilégio quando a gente encontra alguém assim, porque a referência de hoje em dia é essas coisas passageiras aí. O que a gente tem como modelo e inspiração são essas coisas que a gente vê na TV e tudo mais. O mundo precisa de testemunho. E a igreja reconhece isso em algumas pessoas. Não é um processo simples, pelo contrário, é difícil. É muito difícil a igreja reconhecer, ainda mais hoje em dia, a santidade de alguém. Primeiro, a pessoa se torna beata. A ciência tem que comprovar que houve ali um milagre que não é explicado. Alguém pediu a intercessão daquela pessoa virtuosa, um milagre reconhecido, a ciência não explica. O que aconteceu aqui não tem explicação. A igreja é prudente nisso. Precisa ter um milagre para a pessoa se tornar beata. O Carlo era beato, hoje foi canonizado. Depois um outro milagre, que inclusive aconteceu no Brasil. A ciência não explica o que aconteceu aqui. Serve como base, como prova para o processo. Enfim, este menino, jovenzinho, ele era apaixonado por Jesus. Tinha uma vontade de fazer Jesus conhecido, amado. Começou a anunciar Jesus na internet. Ele é o primeiro santo conhecido como o santo milenial. A igreja fez questão, inclusive, que a sua imagem não fosse feita aos padrões dos outros santos masculinos. Se você olhar os santos homens, tudo de bata, batina. A igreja quis que Carlo fosse representado de calça jeans, uma camisa polo, inclusive botão aberto, né? Nada fechadinho não, como jovem,
um jovem no meio dos outros. A imagem dele é representada desta forma. Teve um câncer gravíssimo, só que mesmo diante da enfermidade que ele viveu, apaixonado por Jesus, nunca reclamou, pelo contrário, foi até o fim no propósito que Deus havia confiado a ele. Assisti a missa hoje. O que mais me chamou a atenção era que ali, na praça de São Pedro, as canonizações obrigatoriamente são feitas ali, estava a mãe dele, e os irmãos dele estavam ali também. Se olhava para o semblante da mãe dele, ao mesmo tempo que você via muita emoção ali, havia algo que é divino, sabe? Que não se explica com palavras humanas, não. Imagine a mãe testemunhar a canonização do próprio filho. Pessoas que amam. Aquilo que é loucura para as pessoas não é para quem ama, para quem é capaz de dar a vida, para quem é capaz de tomar a cruz, seguir o Cristo. Aquilo que é loucura para este mundo não é e não deveria ser para nós, que somos apaixonados pelo Senhor, que somos capazes de deixar para trás tudo e o que for preciso, porque Ele é o centro de nossa vida. Porque sem Ele nós nada podemos, não podemos ir a lugar nenhum. E a partir de então eu não vivo mais para mim, mas para Ele, para os outros. Eu passo a amar desinteressadamente, não esperando nada em troca. Eu amo porque é a minha missão, é a minha vocação, porque eu tomei a minha cruz, e eu não estou reclamando, não estou murmurando. Não é uma vida voltada para si, mas é uma vida que compreendeu o Evangelho. Eu não sei nem, me veio agora, né? Não sei nem se eu poderia assim, mas não, eu até escrevi isso no livro que eu escrevi. Eu pedi permissão a ela, por exemplo. Tem uma senhora que anda comigo na roça, alguns de vocês conhecem, Marcelina. Ela anda comigo celebrando missa nas roças. Ela é coordenadora de uma comunidade nossa, Nossa Senhora Aparecida. Coordenadora, ministra da comunhão, coordena nossas missas na roça também. Marcelina teve 4 filhos. 2 filhos dela, em pouquíssimo tempo, espaço de tempo, 2 filhos foram assassinados e um morreu de um acidente. Eu olho para ela e me inspira, porque era alguém que tinha tudo para ser revoltada, com Deus, com a igreja, com tudo, e eu não tiraria a razão dela. Eu continuaria a acolher se ela estivesse revoltada, se ela estivesse revoltada com Deus e com todo mundo, como é consequência da morte. Mas não é. Alguém doada, alguém que oferta a vida, alguém que se consumiu, porque entendeu o propósito, que a cruz dela se tornaria muito mais pesada se não tivesse Deus. Ela decidiu tomar a cruz e seguir o Cristo. E o Cristo às vezes suaviza as dores da nossa alma. Que a gente possa viver, portanto, este Evangelho. Quer ser meu discípulo? Toma a cruz e vem atrás de mim.